Abre a tua Bíblia aí para nós darmos início. Glória a Deus. No livro de Gálatas, capítulo 5. Quero louvar a Deus pela vida de cada uma das irmãs, irmã Marilu. Muito bom tê-la conosco, irmã Marilu. Irmã Nayane, né, nossa vizinha, irmã Joina. Juntamente ali, me ajuda aí, Cidinha. Magda. Magda é o segundo culto já, né, Magda? Coisa boa. Bom tê-la com a gente, tá bom? As outras todas somos da casa. Irmãs, qual é o intuito desse programa espiritual, vamos chamar assim, dessas reuniões? Nós estamos trabalhando os 9 dons do Espírito. Quem aqui tem a companhia do Espírito Santo? Amém. Todos temos, né? Companhia contínua do Espírito Santo. Mas quando nós nos aprofundamos em quais são os frutos do Espírito, e aí nós vamos aprender que se nós temos o Espírito Santo, temos essa certeza, né? Então os frutos precisam nos acompanhar. E como é que nós vemos os frutos do Espírito? Como diz o irmãozinho, né? É forte, vaso. É vivendo eles. É tendo eles continuamente em nossas vidas, nas nossas ações, na nossa fala, nas nossas atitudes. Não é uma árvorezinha, irmãs, que a gente vai passar e vai dizer, olha que figo lindo, olha que goiaba linda. Não, são as nossas atitudes, são as nossas pronúncias, são as nossas ações. Então eu tenho convicção que o desejo do meu coração, assim, juntamente com todas que estão aqui, é que nós não precisamos que alguém nos diga, né? Nossa, irmã Cidinha, que fruto lindo. Não, mas que eu possa descansar no Senhor, sabendo que eu tenho os frutos do Espírito Santo. E nessa caminhada de aprendizado, hoje nós estamos no 4º fruto. Ali na irmã Marcilene falamos sobre o amor, primeiro fruto do Espírito. Na irmã Leiliane falamos sobre a alegria, o gozo, segundo fruto do Espírito. Na irmã Cássia falamos sobre, me ajudem, paz. Esse pega geral, Marilu. Paz. Por que, missionário? O Deus da paz, né? Nós somos o quê? Nós copiamos o Deus da paz e muitas das vezes isso se torna apenas falácias, irmãs. Não temos paz de espírito, não temos paz na alma e nós pecamos, é pecado não ter. Por quê, missionário? Ai, como que a gente vai mentir, né, Ellen? Crente não mente. Se eu tenho o espírito, eu tenho que ter os frutos. E para a irmã Tati, no lado da irmã Tati, para nós, ficou uma que eu vou dizer aqui, que nem a irmã Marcilene, olha que eu achei que ele era mais fácil. Eu achei, irmãs, que a longanimidade era mais fácil. Por quê, irmã Miriam? Porque ela vai bem mais além do que pensamos ou imaginamos. E é sobre isso que nós vamos estar falando aqui nessa noite. E o desejo do meu coração, irmãs, é a minha oração contínua. Que isso aqui não seja só reuniões, que nós não estejamos aí cada sábado num lar, numa casa, não. Mas que nós possamos, irmão Socorro, viver, né? Que nós possamos viver isso. Eu creio, e quantas das que estão aqui comigo creem que nós vamos apresentar estes frutos? Espírito 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sentado como você está, curva a tua cabeça. Senhor nosso Deus poderoso, nós estamos aqui mais uma vez nessa noite. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, vaso de barro. E sabe por que, Senhor, nós temos insistido dentro da Tua palavra. É porque nós queremos, Senhor, naquele grande dia em que tocar a trombeta, em que nós nos encontrarmos contigo, nós queremos, Senhor, que os nossos ouvidos ouçam, vinde benditos de meu Pai, e possui por herança aquilo que está reservado. Mas nós também, Senhor, não queremos viver relaxadamente. Não queremos viver, Senhor, no ocultismo da mentira, nos enganando, sem que haja transformação em nossas vidas. De todas que estamos reunidas, olhar alguma coisa sobre longanimidade. Teve alguém aqui, irmãs, que ficou curiosa, porque hoje era o culto desse tema? Alguém aqui?
Amém. Fale aí, irmã Marcelene. Fale alguma coisa pra mim sobre isso. É aquilo que eu falei para a senhora, né, pastora? A gente pensa que sabe alguma coisa, mas aí quando você vai pesquisar, porque na verdade a gente lê, né? E aí você tem que pesquisar o que é que significa a palavra em si, né, para você entender. Como eu falei, não é você ter a paciência que você tem que ter com as suas ações, mas é com o outro, né? É saber lidar com o outro. Assim como Jesus soube lidar com cada uma das situações. Nós temos a longanimidade de olhar para o outro com o olhar de Jesus Cristo, não olhar com os nossos olhos. É porque a paciência tem paciência com você, não esperar algo para você. É verdade. Mas a longanimidade não. A gente falou, né? Até nós duas falamos sobre longanimidade juntas. E a gente já falei tanto, né? A gente foi louca até. Mas a longanimidade ela tem a ver com a paciência, com a tolerância. E é sobre isso que a Marcelene falou. Não é uma tolerância, uma paciência para o que eu estou esperando para mim. É sobre isso com o próximo, né? Longanimidade, ela deriva vem do longo ânimo, né? Ser longânimo é ter uma pessoa de longo ânimo. É tipo Então, uma empatia, só para eu entender. Oi? É tipo uma empatia. Isso, é como empatia. Só que é uma empatia diferente. Não é só apenas você olhar para o outro e se ver no lugar dele. É você agir com o outro como se estivesse no lugar dele. Então, é um pouquinho diferente da empatia, mas tem a ver, sim. É uma mistura, né? É como se fosse uma ação. É, isso, é uma ação. E às vezes, inclusive a gente estava falando sobre isso, porque a gente estava tocando no assunto, né, de mães com filhos, filhos com mães, e um com o outro mesmo. E a gente estava falando sobre a questão da tolerância, né? Vem junto. Inclusive, em algumas traduções, hoje a longanimidade já não é mais longanimidade, né? O pessoal já traz como tolerância. Então, tem a ver com isso. É você tolerar. O que é uma tolerância? Alguém tem ideia do que é uma tolerância, do que é tolerar? Suportar. Vem suportar. Você entender qual que é a sua capacidade de suportar algum tipo de ação. Eu entendo dessa forma. Sim. Não sei se está. Sim. Inclusive, a tolerância, ela está dentro ali também do amor, né? Quando a Bíblia fala sobre o amor, ela fala o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta ou tudo tolera. Então, é sobre isso. Então, se eu amo alguém, automaticamente eu vou ser longânimo com essa pessoa. E aí entra a questão do relacionamento, né? De mim com o próximo, de mim com as pessoas que estão ali comigo, convivendo com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido. E até onde está indo, né, essa longanimidade nossa? Será que ela está indo até onde deve de fato ir? Ou ela só vai até onde eu acho que eu devo? Tá bom. Então vamos aqui para um segundo contexto. Quem aqui pode se manifestar, irmãos, aqui é sem mistério, tá? Não é para constranger, não é pra gente se misturar e chegar a uma conclusão. Quem aqui acha que tá muito explosivo? Você mesmo está se olhando e tá dizendo, nossa, você, Marilu. Tem mais alguém aqui, companheira com a Marilu? Júlia, quem mais? Eu. Ellen, Tati, mais alguém? Joina, mais alguém aí? Tem a facilidade, né, do balão explodido. Irmãs, quando a gente vai falar de comportamento, eu não sei o que vocês andam pedindo. Eu sei que cada um tem os seus pedidos, cada um tem as suas necessidades emergencial. Eu ando pedindo muito que o céu me esclareça o que está faltando para entrar no céu. Não tô com pressa de morrer não, tá, gente? Que eu ainda vou querer meus aferinhos. Mas eu ando muito preocupada com isso. Eu ando me perguntando, tipo assim, Senhor, o senhor vem de madrugada? Como o senhor me encontra? Senhor, e lá no meio do dia, Betinha, quando o circo tá pegando fogo, se o senhor chegar de repente, Senhor, eu vou subir? Nossa, missionário, mas pra que essa curiosidade, né? Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos para adquirir. Ó, nós já falamos sobre o amor, já falamos sobre alegria, falamos sobre a paz. Hoje vamos falar sobre a longanimidade. Tem como, irmãs, de verdade, alguém aqui sabe me explicar se existe a probabilidade de sermos mulheres longânimas sem amor? Não.
sem alegria, sem paz. Gente, vocês percebem como a Bíblia é perfeita? Existe essa probabilidade. Por quê? O amor, ele vai fazer o quê? Tudo isso aí que a Cássia falou e tá na Bíblia. Baixa lá pra nós, Cássia. O amor, ele nos faz tolerante. Quando a gente ama... Quer ver um exemplo aqui muito claro? A gente está assistindo o Jornal Nacional, Raquel, e lá passa a notícia de um estrupador. E a gente mesmo, como cristão, se manifesta. Agora você vai ver lá na cadeia, né? Vai ver o que vão fazer com você. Na versão da vida que isso é possível, até no caso da minha família já passou por isso, você olha na televisão e agora o rosto já não são diferentes. Já não é mais quem você não conhece. Agora lá na televisão tá um rosto conhecido, agora é a sua família que tá lá. Qual que é o nosso comportamento? Automaticamente a gente quer o quê? Misericórdia. E automaticamente, né, irmã Socorro, a gente já trata de encontrar uma explicação. É porque sofreu muito na infância, é porque foi muito injustiçado, mas por dos outros não. E quem faz isso? Nós, crentes, salvos, aqueles mesmo que nós ensinamos, né? O Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E pensando sobre isso, eu começo a analisar, até brinquei com as meninas aqui, falei, moçada, tá complicado, hein? Para entrar no céu tá puxado, mas eu não tenho intenção de desistir. Alguém tem intenção de desistir aqui porque tá difícil? Aí eu começo, irmãos, a pedir para o Senhor que todas nós tenhamos muita pressa de mudança. Não só desejamos, porque é muito natural. Desde as meninas jovens que estão aqui conosco, quanto as mais anciãs e natural. A gente sai daqui, não, eu preciso ser longâmina, eu preciso ser longâmina, eu preciso praticar. Passou um dia, acabou-se a longanimidade. Lá se foi. E Jesus continua vindo. Cada dia o Senhor está chegando para alguém. Cada dia o Senhor está chegando para alguém. Então, qual é o meu objetivo como líder aqui nessa noite? Irmãs, para mim a primeira coisa é que a gente tem que sair do espaço, do estado, da maneira que estamos convivendo, que é o quê? O sedentarismo. Sedentarismo é falta de exercício físico, missionário. Tudo aquilo que você tem que fazer e fica esperando para outro dia é sedentarismo. Porque você tem que levantar, você tem que agir, tem que ter... Ah, missionário, mas olha, aquele dia eu fiz o propósito, né? Naquele sábado, a partir de hoje eu vou praticar. Quando eu saí no portão, lá tava o cão. Gente, vocês querem que ele esteja onde? A coisa que vai ser vitória para Satanás é que nós não mudemos. Nós não mudarmos, ele vai cumprir o trabalho dele com excelência. Então ele vai estar assim. A outra pergunta. Eu quero mudar, missionário. Meu maior desejo é mudar. Irmãs, como é que o céu vai ver que a gente está mudando? Tem explicação, Dani? Nossa, agora o Senhor manda uma equipe de anjo ficar em volta da missionária Miriam, porque ninguém pode triscar nela que ela decidiu. Agora vai ser longânima. Não vai acontecer, irmãs. Porque nós temos que ser trabalhados pelas mãos do... Sabe o que eu fiquei pensando hoje, estudando isso aqui? Quando o discípulo de Jesus corta a orelha do anjo. Sério, sabe o que eu fiquei pensando? Do anjo que veio para prender, né? Do povo que veio para prender Jesus. Sabe o que eu achei incrível? A Bíblia vai dizer bem assim, ó, que Jesus abaixa, pega a orelhinha do soldado. Já pensou, missionária Miriam, vocês estão tudo esses anos comigo para fazer um negócio desse? Andaram comigo, aprenderam comigo, são meus discípulos. E a Bíblia não diz que o Senhor se irritou. Isso não é um exemplo para a gente pensar? Ele simplesmente se abaixa. Outra cena que eu acho incrível é quando estão apedrejando a mulher adúltera. Todo mundo metendo. Não, se imagina a gente, eu gosto de ir para esse campo, Eli. Imagina a gente lá. A Bíblia diz que Jesus de cabeça baixa estava. De cabeça baixa permaneceu. E disse assim, quem não tem pecado, é lindo, né? Que atire a primeira pedra. Eu já ia falar raça de víbora. Vocês estão cheios de pecado e quer matar quem está pecando. Por quê? A nossa personalidade, ela é desconvertida. E a gente precisa correr para a conversão. Por quê, irmãs? Porque senão nós seremos eternamente crentes frustrados.
e finalmente crentes no inferno. Vai ter um monte de crente no inferno. É triste, mas é real. E eu não quero estar lá para saber quem é que foi, não, de jeito nenhum. Porque nós estamos achando que a misericórdia do Senhor, ela é tão grande que os mandamentos dele são só escritas. Eu passo hoje, eu não mudo, eu passo amanhã, não mudo também. Só que cada dia que eu perco, né, irmã Cássia, de buscar uma mudança, é um dia menos. Cada dia que eu repito um erro, é um dia que eu perdi. Lá se foi o dia, eu preciso correr. Então, irmãs, tenhamos pressa de alcançar uma mudança radical, missionária. No estilo que nós andamos, nós vamos ter que ter uma radical mesmo. Por quê? Nós precisamos chamar a atenção do Senhor a nosso favor. E para isso, a gente tem que trazer em nossas vidas os frutos do Espírito. Amém? Longânima é alguém dominado pelo autocontrole. Quem aqui sabe o que é um autocontrole? Um autocontrole. Ana, fica quieta. A Ana ficou quieta. Foi um autocontrole? Não, a Jane gritou para a Ana ficar quieta. Então eu, no lugar dela, ficava quieta. Irmã Gisele, pelo amor de Deus, irmã Gisele, a senhora precisa ser calma. Gisele, fica calminha. Foi um autocontrole? Não, minha voz de alerta. Eu tive que gritar com a irmã Gisele para ela ficar calma. Sabe o que é o autocontrole, o domínio próprio, irmãs? Ele é impossível sem ser dominado pelo quem? Espírito Santo. Não tem. Sim, pode falar. Eu acho que aí cabe o exemplo que a senhora deu agora há pouco sobre Jesus no apedrejamento. Mesmo. Maior exemplo, né? As pessoas estavam apedrejando, condenando. Ele de cabeça baixa estava, de cabeça baixa ficou, falou então manso, ou seja, ele não só cheirou. Então ele não deixou que o meio influenciasse. Automaticamente a gente já daria um sermão no povo, né? Vocês têm tanto pecado, agora vocês querem tirar pedra nos outros. E nem pecado ele tinha, né? Que a gente que tem pecado, a gente pode olhar pro outro e falar assim, viu? Nós somos tudo pecador. Por aí, irmãs, a gente vê o quanto a gente é errado. Tem situações que a gente age como se a gente nunca tivesse errado. Já parou pra pensar nisso? A gente sobe em cima da nossa famosa ira, né? E aplica o dedo, dá um sermão, daqui a pouco vira a esquina e lá está quem? O hipócrita. É muito fácil o dedo acusador. Então, quando Jesus, a Bíblia vai falar que ele nem levanta a cabeça, eu penso assim, na paz. O terceiro fruto do Espírito. Aí a gente vai falar assim, missionário, mas o que a gente está procurando? Para onde a gente quer ir, irmãs? Para onde vamos? Qual é o nosso lugar de parada? É o céu. E no céu, a Bíblia vai dizer muito claramente que só entra quem? Coração puro. Eu ficava lendo isso aqui, estudando isso aqui todos esses dias e falando, Senhor, quanta maldade há no nosso coração, quanto pensamento egoísta, como a gente tem facilidade de afrontar quem nos confronta, como a gente acha que nós estamos corretos e depois a gente dá, ai, me perdoa, Jesus, eu perdi meu controle, mas perde todo dia, perde toda vez, perde toda hora. Então, irmãs, o domínio próprio, ele é necessidade ou se a gente conseguir na vida de um cristão? Necessidade. E é uma urgência? Com certeza. Se o autocontrole, o domínio próprio, não se adquire com a sua própria personalidade, porque tem gente que ainda é tolo, irmão. Tem gente que acha que consegue o domínio próprio. Por quê? Ele não xinga, ele não responde, mas se o céu olhar o coraçãozinho dele, tá que nem aquele desenho de quando a gente era criança, um lado pretinho. E é isso que eu quero falar sobre essa noite. E se pensar, já peca. Eu caí no engano de... Pensou? De achar assim. Uma vez eu tive uma conversa com meu pai. Ele tava afastado e eu também. Aí e tinha coisa que meu pai não fazia. Daí eu falava pra ele, eu falei, pai, larga de ser bobo. A Bíblia fala que se a gente pensar, já pecou. Então você consumir a mesma coisa. Porque quem conhece o pensamento? Sabe qual é a diferença de pensar e de fazer, gente? Concluir o fato? Quando você faz, o diabo vê. Quando você pensa, só o céu vê.
Mas se você é uma pessoa transformada e tem pensamentos ruins, tá de liso? Agora, sério mesmo. Quem domina o pensamento? Quem é que sabe quem domina o pensamento? Mas tem a diferença entre o pecado no pensamento O preço é o mesmo, você fez. A diferença é que o diabo não vai ajudar você a mesmo concluir. você pecar Você pensou, tá pecou, fazendo. tá? Por que o perdão é uma Viu o que eu falei ontem, necessidade? missionário? No caso, se chama o pecado consciente, né? Porque ali o diabo não tá vendo, mas é você Não, que é isso que eu tô tentando entender. Tipo porque assim, eu tive vai coisa com meu pai porque eu falava pra ele. Você pensou. É, porque Você não, ouviu? eu discuti isso com meu pai na Bíblia, porque como eu fui criada na igreja. Você quer saber se tem um preço pra pensar Aí e eu fazer. sabia que na Bíblia tá escrito, você pensar, você já pecou. Se você fazer, você pecou. Então eu falava pro pai, pai, mete o pau, você já pecou mesmo pensando, vai lá e faz. Só que Aí eu falei, é pecado mesmo, e não, porque na Bíblia não é Não tem fala pecado também de- que só não tem que, Tati, pecado qual que é a pequeno diferença, e ó? não tem pecado grande. não tem o Espírito Santo. Então vai lá e peca. Só que você sentiu vontade de beber uma cachaça. Você sentiu Então, desejo. pois eu falava pecou. pra ele, você tá Aí você falando- bebeu, você virou o quê? Um cachaceiro. Você entendeu? O seu pensamento, você pode dominar. Você pensou, Senhor, me perdoa, sangue de Jesus tem poder. Mas já pecou. Já pecou. Só que você virou a viciada do seu pecado. Não. É igual o adultério, Você vai gente. alimentar o seu Ah, pecado. Você entendeu? entendi. Você entendeu? Você pode. Não, Você mas quer ajudar a se mas- ferrar? Mas tem pecado, mas Marcelene tem pecado que não vicia. Não, mas Não tem pecado que não você vicia, tá tá? amigo, Deixa eu falar, pensou agora no seu vou- pecado. Você pensou, mas você repreendeu, você não fez. Você teve um pecado, mas você pensou, foi E não tem pecado que não vicia. Por que a pessoa que ela trai uma vez, ela trai duas Você vezes, ela alimenta trai ele, a três vontade de vezes, fazer ela mais, bebe né? uma vez, ela bebe. Ó, assassino. Se você conversar com o assassino, ele vai falar que o primeiro, o mais cruel é o que? É a primeira? vez. Você entendeu? Aí tá a diferença do pensar e realizar. Pensou. Dominada pelo Espírito Santo, sangue de Jesus tem. Agiu, você fez o pecado. Você é escravo do pecado. Você entendeu? Foi isso que Você eu se fiz torna comigo. escravo do pecado. Podia deixar o bichinho só pensando mesmo. Fala aí. Eu vou falar sobre. É coisa simples, mas meu pai me falou. Foi furar a orelha. Pra muitos, acha assim, é pecado pra alguns, não é pecado pra outros. Nada a ver. E não exige isso. Vai da sua consciência. Eu falo por mim. Eu furei o primeiro, aí agora eu já furei o segundo. E é igual a senhora falou. Um desejo puxa o outro. Você entendeu? O realizar e o Deixa eu pensar. falar dela aqui. Isso que ela falou. Quando eu aceitei Jesus, que era pequena, a igreja lá era muito, muito rígida. A pessoa não podia fazer sobrancelha, nada. Nada, nem televisão não podia ter em casa. Quem tinha televisão em casa não tinha oportunidade. Era realmente era uma igreja bem rígida. Então, aí a gente aprendeu que não podia, né? Que era pecado. Aí eu bem bela, depois que tive a Heloísa, eu acho que eu estava com 2 meses. Tinha um casamento pra ir, na época eu vendia joia. E aí lá tá, eu tenho até hoje, a única lembrança que eu tenho da minha mãe é um brinco, um pazinho de brinco de ouro, ele é um brinco bem pequenininho, né? E eu falava, um dia eu vou furar a orelha pra me usar o brinco da minha mãe. Mas devido à religião, enquanto tava dentro da casa do meu pai, nunca furei. Aí foi passando, quando chegou o tempo do casamento, tinha um brincão bem grandão lá assim, comprido, eu falei, vou furar pra me usar. Vou furar pra me usar no casamento. O Rodrigo, amor, não fura que tu vai se arrepender. Eu falei, não, vou furar, eu vou usar ele só pro casamento. Vou ficar usando direto nele. Ana, tu não fura, tu vai se arrepender. Eu fiz o quê? Deixei a Heloísa lá e fui na farmácia. E furei a orelha. Aí a mulher colocou um brinco bem pequenininho e falou que só podia trocar com 15 dias, né? Aí colocou, beleza. Cheguei em casa me achando linda, mostrei pra ele. Ele, tá bonito, mas tu não vai ficar com esse brinco. Eu falei, vou. Aí passou um dia, eu tava amando. No segundo dia, eu já tava achando aquele negócio incomodando, mas eu não sabia o que era. E aí eu fiquei. No terceiro dia, eu fui fazer meu devocional de manhã e eu com um incômodo também. Aí eu falei, Senhor, se tem alguma coisa em mim que não tá te agradando, que o Senhor tire agora. E esqueci, passei o dia todo e tal. Quando foi de noite, que eu deitei, parecia que tinha um peso de 1 quilo em cima da minha cabeça do nada. Eu deitava do outro lado, parecia que tinha um peso em cima da minha cabeça. E eu fiquei rolando a noite toda. Quando foi meia-noite, eu lembrei do que eu tinha pedido pra Deus não me deixar dormir até ele tirar de mim o que ele tava sentindo que não era pra mim. E eu fui entender que eu falei que quando eu furasse a orelha, era pra usar a única lembrança que eu tenho da minha mãe, que era um brinco pequenininho. Mas quando eu furei, foi com o intuito de quê?
Vaidade. Eu queria pôr um Da brinco mamãe já grandão. foi pro breve. Da mamãe ficou lá guardado que eu nem lembrei que existia. Então, ali já não ia ser algo que eu queria usar pra me usar uma lembrança dela, já ia ser por vaidade. E uma coisa ia puxar a outra. Então eu entendi que pra mim era o que o Senhor não queria de mim. Por mais que eu iria, mais pra frente eu iria colocar, eu usar o dela, mas o intuito no início não foi esse. O meu coração já foi de pecar, de colocar algo extravagante e tudo. Então eu já ali tirei. E hoje eu não tenho nem sinal. Com 3 dias eu tirei e nem sinal ficou que eu furei Nem a sinal orelha. Não, nem sinal ficou. Pode olhar que nem sinal Irmãs, tem. a Ana tocou no assunto aqui, porque eu queria induzi-las a começar a praticar muito e depressa e com jejum e oração. Que é, missionária? Intimidade. Intimidade com o Senhor. Nós estamos vivendo uma geração que ela está esperando, Cássia, a gente dizer o que é errado. A gente hoje assiste alguma coisa, um escândalo, por exemplo, aí nós cristãos, falando assim, nossa, mas crente tá uma vergonha mesmo, né? Nós mesmo falamos. Olha que absurdo. Tipo assim, nós estamos esperando que as pessoas, Gisele, nos mostrem o que é ser fiel. Que elas nos direcionem. Por quê? Pra mim ter, ela se incomodou com alguma coisa, ela queria saber o que era. Ele vai mostrar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, eu queria que vocês me respondessem. É fácil a gente entrar num processo desse? É, não. Senhor, a partir de hoje eu quero... Você já prestou atenção? A gente tá tão relaxado que a gente fica atrás até do profeta. Isso. Não, Deus vai falar comigo. Deus vai... Eu tenho a sensação, percepção minha, que o céu fala assim, eu vou falar, não, tô querendo falar com você mesmo. Eu não vou enviar terceiro pra falar com você. Porque no momento em que eu vou ter intimidade, buscar, desejar isso, automaticamente, irmãs, o que não me serve já não cabe mais em mim. Você entendeu? Eu já não tenho mais desejo, meu desejo some, minha vontade desaparece, aquilo que eu achava incrível já não começa a ficar mais incrível. O que é isso? É intimidade. O céu vai se revelar a nós. Porque é sério mesmo, irmãs. Nesses tempos agora, antigamente até que não estava assim não. Mas nesse tempo agora, eu vou pegar um homem de Deus como exemplo para minha vida. E eu vou focar nele. Porque antigamente a gente vivia muito isso. Tinha gente botando